Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público. Hoje nós temos o PNE, Plano Nacional de Educação. O que vem a ser o PNE? São melhorias para a educação. Quem fez o PNE, quem elaborou, foi o MEC, o Ministério da Educação, tá? O PNE, ele tem o tempo de 10 anos. Por isso que nós falamos decenal. Decenal significa duração de 10 anos. São planos, não significa que tudo que está no PNE vai ser conquistado. É a mesma coisa que nós planejamos. Por exemplo, eu planejo trocar de carro, eu planejo fazer uma viagem, eu planejo... São planos. Não significa que tudo que eu planejei vai acontecer dentro de 10 anos, ok? Então, isso é o PNE. São planos de melhoria para a educação em todas as áreas. Infantil, fundamental, médio, EJA, educação de jovens e adultos, graduação, pós-graduação, enfim, melhorias para toda a educação. Então, vejam, é um plano nacional para o país inteiro. Então, aí está incluído todas as etapas, todas as modalidades, tudo que envolve educação que possa melhorar o atendimento, aumentar o número de vagas nas escolas. Então, a gente vai ver tudo, todas as 20 metas que eles colocam. São 20 metas, tá? Vale por 10 anos, vai de 2014, criaram esse plano, de 2014, vai até 2024, até o final do ano que vem, até dezembro do ano que vem, 2024, ainda é esse plano. Aí, o que eles fazem? Quando chegar no final de 2024, eles vão olhar para ver o que foi alcançado desse plano e o que não foi alcançado ainda. O que foi alcançado, ok. O que não foi alcançado ainda, eles colocam no novo plano válido para mais 10 anos. Aí o novo plano vai de 2025 a 2035, porque é 10 anos, deu para entender? E assim por diante, é assim que funciona, tá bom? Bom, vamos lá. E esse plano nacional é o que dá as diretrizes para os municipais, para os estaduais. Por quê? Existe o plano nacional que é feito pelo MEC, mas tem o plano estadual feito pela Secretaria Estadual de Educação, tem o plano municipal, né, feito pelas prefeituras, tudo baseando aonde? No nacional, que é esse. Então, vamos lá. O Plano Nacional de Educação é a Lei 13.005 de 2014. O Plano Nacional de Educação, PNE, determina diretrizes, metas, estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024, decenal, ou seja, 10 anos. Então, espera-se que em 10 anos sejam cumprido tudo que eles elaboraram aí, todas as metas que eles elaboraram, espera que seja cumprido em 10 anos. Se não foi, eles fazem um novo plano e colocam aquilo que não foi cumprido e acrescentam outras coisas. Bom, vamos lá. Para pensar nas 20 metas aí da educação, para pensar nas metas, eles fazem primeiro as diretrizes. Essas diretrizes do Plano Nacional de Educação foram tiradas da onde? Da própria Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. Aí foi tirado de lá, aí eles montam, tá? Então, assim, o que eles pensaram para montar as metas? Erradicação do analfabetismo, tem que estar algo relacionado à alfabetização no plano, que é algo urgente. Muitas pessoas ainda não estão alfabetizadas, né? Crianças, jovens e adultos. Universalização do atendimento escolar. O que significa? Atender a todos. Atender todas as etapas, atender todas as modalidades. Se eles vão conseguir em 10 anos, pode ser que sim, pode ser que não, tá?
superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, acabar com esse tipo de coisa. Em 10 anos eles vão acabar? Pode ser que sim. Eu acredito que não consiga acabar em 10 anos com tudo. Mas melhorias podem ser feitas em 10 anos para diminuir. Eu peço para que desliguem os áudios porque está sendo gravado, tá bom? Melhoria da qualidade da educação. Então, é algo, né? Melhorar em todas as etapas da educação, em todas as modalidades da educação. Formação para o trabalho, para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Por quê? Porque para você formar uma pessoa dentro da educação, seja ela qual for, não é só as disciplinas de português, matemática, história, geografia, ciência, etc. Né? Mas é trabalhado para formar o cidadão, formar esses educandos para a sociedade. Também é trabalhado a respeito de questões morais, questões éticas, dentro da parte diversificada do currículo, tá? Aí eles fazem essas diretrizes. A partir dessas diretrizes, eles começam a pensar em metas de melhoria, que é isso o que normalmente cai em concurso. Vamos ver cada meta, eu vou explicando cada meta. Bom, não precisa, assim como não precisa decorar número de artigos de leis, não precisa também decorar número de meta, tá? Eles não vão perguntar, fala para mim qual é a meta 5, qual é a meta 7, porque não é decoreba, tá? Vocês têm que entender assim, no geral, o contexto. O que de melhoria o PNE fala sobre o infantil? O que vai melhorar o infantil? O que vai melhorar o ensino fundamental? É nesse sentido. Então, começando aí pelo infantil, que eles colocam como meta 1, o que eles querem melhorar no infantil? Universalizar o infantil. O que é universalizar o infantil? É dar vagas, é atender toda a educação infantil, tá? Então, o que acontece? Nós sabemos que o infantil tem a creche e tem a pré-escola. A creche não é obrigatória a matrícula para os pais fazerem dos seus filhos, né? É um direito que as crianças têm, mas não é obrigatória a matrícula. A partir de 4 anos na pré-escola já é obrigatório, tá? Então, qual é a ideia do PNE? Ampliar o número de vagas na creche, tá? Porque nós sabemos que tem muitas crianças ainda fora da creche. É muita criança. Tanto que o que o governo faz? No caso das prefeituras, parcerias com escolas conveniadas. São escolas parceiras para atender a creche. Por quê? O próprio município não consegue atender, porque o foco deles é a partir dos 4 anos, né? Que é a lei, né? A obrigatoriedade da lei. Então, qual é a ideia do PNE? Aumentar, ampliar a oferta, ampliar o número de vagas para atender creche, tá? Mas a prioridade vai ser crianças da pré-escola de 4 e 5 anos, tá? Então, assim, universalizar significa atender a todos. Então, o que eles fazem? Qual é a ideia? Atender a todos, universalizar, atender a todos de 4 e 5 anos, tá? Atendeu? Beleza, porque é a prioridade. E oferecer mais vagas para os alunos na creche, tá? É essa a ideia. Lembrando que creche é de 0 a 3 anos e 11 meses, né? E pré-escola é 4 e 5 anos. Então, a meta para a educação infantil é essa, no geral. E eles pretendiam alcançar isso até 2016. Vejam, que é uma meta que eles não conseguiram cumprir, tá? Lembrando que nesse meio tempo de 10 anos nós tivemos o Covid, a pandemia. Esse plano começou em 2014 e vai até 2024. Muita coisa nesse meio tempo aconteceu. Então, isso quer dizer que melhorou, mas que eles não conseguiram alcançar ainda tudo, tá? Então, se a ideia deles
eles fizeram o plano 2014, começou a vigência, eles gostariam de ter atendido todo mundo até 2016, nós estamos em 2023 e o ano que vem termina o PNE. Isso significa que melhorou, mas que eles conseguiram atender a todos, não conseguiram, infelizmente, tá? Mas daí quando eles não conseguem, eles vão colocar essa mesma meta no novo plano válido para mais 10 anos. É isso que acontece, tá? O que eles querem de melhoria com a meta 2 para a educação? Eles querem universalizar o ensino fundamental de 9 anos, ou seja, o que é universalizar? Atender a todos. Então, eles querem atender a todos os educandos que fazem parte do ensino fundamental de 9 anos, ou seja, de 1º ao 9º ano, de 6 a 14 anos. Então, eles querem atender toda essa clientela, porque principalmente é a partir dos 6 anos que a criança começa no ensino fundamental, que é a questão da alfabetização, tá? Então, eles querem aí garantir que os alunos concluam o ensino fundamental. Ah, mas não é o ensino médio? É assim, gente, nós temos 3 etapas: infantil, fundamental e médio, tá? Então, pelo menos que o aluno termine o ensino fundamental, porque muitos param no ensino fundamental e não fazem o ensino médio, nós sabemos disso. Claro, se fizer o ensino médio, melhor, que é a 3ª etapa da educação básica, mas nós sabemos que muitos param no ensino fundamental. Então, a ideia é melhorar, né, universalizar, atender a todos de 6 a 14 anos, pelo menos 95% desse público aí termine o ensino fundamental, termine. E dentro do ensino fundamental, eles nem chegam a terminar, muito menos fazer o ensino médio, tá? Então, é uma meta para ser alcançada aí dentro do PNE. Fazer com que esses alunos consigam terminar o ensino fundamental, pelo menos, tá? E essa palavra, fiquem atentos nessa palavra-chave, universalizar. Universalizar significa atender a todos, todos dentro da idade, para conseguir a vaga, a estudar, né? Nesse sentido. Então, universalizar, eles sempre vão utilizar esse verbo. Então, vocês têm que saber que universalizar significa atender a todos, ok? Vamos lá. Então, meta 1, infantil, meta 2, ensino fundamental, meta 3, ensino médio. Vejam que eles colocam as 3 primeiras etapas da educação básica, já, logo de cara. Meta 3 é sobre ensino médio. Novamente, a palavra, o verbo, universalizar, ou seja, atender a todos. O ensino médio é de 15 a 17 anos. Então, atender a todos os educandos de 15 a 17 anos. Vejam que é uma meta que eles gostariam de ter alcançado em 2016, sendo que o plano começou em 2014 e vai até 2024. Conseguiram atender? Ainda não. Ainda não. Melhorou? Melhorou. Vai falar que resolveu todo o problema? Não, tá? E a gente fala 10 anos, mas 10 anos acontece tanta coisa, né? Então, eles esperam aí que pelo menos até o final do plano, em 2024, né? Que tenha atingido aí 85% de matrículas no ensino médio. Nós sabemos que é difícil alcançar. Por quê? Se muitos param no ensino fundamental e não chegam nem a terminar, quanto mais o ensino médio. E também, por outro lado, nós sabemos que muitos alunos do ensino médio param de estudar e vão para a EJA. Muitos alunos, muitos, tá? Tanto é que teve escolas do ensino médio que teve que fechar porque não tinha aluno. Por quê? Eles sabem que se eles forem para a EJA, eles vão terminar os estudos mais rápido, porque é metade do que eles iriam estudar no ensino médio. Metade, o tempo, tá? Então, é nessa situação. A meta 4 vem nos trazer o quê?
a modalidade da educação especial. Novamente, a palavrinha-chave: universalizar. Não se preocupem que vai ter perguntas nos treinos de questões, né, do concurso, para vocês saberem como que eles vão perguntar e nós vamos treinar, tá? Agora tem que dar a parte teórica primeiro até a chegada dos treinos. Então, vamos lá. Universalizar significa atender a todos. De quem que eles estão falando aqui? Da modalidade da educação especial. Então, educandos com necessidades educacionais especiais. Quem é o público-alvo? Educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, também conhecido como a sigla TGD, e altas habilidades de superdotação. Esse é o público-alvo da educação especial. Então, o que eles esperam? Que eles consigam atender esse público-alvo de 4 a 17 anos. Por que de 4 a 17 anos? Porque é a idade obrigatória. Creche não é obrigatório, né? Então, assim, espera-se que eles comecem no infantil, passem pelo fundamental e terminem o ensino médio. Mas, como se trata de uma educação especial, cada caso é um caso. Isso não significa que eles consigam alcançar. Deu para entender? Talvez sim, talvez não. Porque vai depender do grau da deficiência, do grau do transtornos. Aqueles que conseguem um apoio, um acompanhamento, né? Tem um profissional do lado, aquela coisa toda, conseguem muito mais. Mas nem todos conseguem chegar a todas essas etapas e terminar, tá? Porque é educação especial. O acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado. Então, o que eles querem? Atender a todos da educação especial, atender a todos, tanto fazendo a matrícula numa escola regular de ensino, né? Quanto porque aqueles que vão fazer a matrícula na rede regular de ensino, no contraturno, eles têm direito ao AEE, que é o atendimento educacional especializado, né? Preferencialmente na sala regular de ensino, com garantia de sistema educacional inclusivo, palavra-chave, sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas, serviços especializados públicos ou conveniados. Então, aqui na meta 4, o MEC está falando assim, através do PNE. Não importa onde esses alunos serão atendidos, desde que sejam atendidos. Então, pode ser parcerias com ONGs, com entidades filantrópicas, quem oferece esse serviço. Então, por exemplo, a prefeitura, o estado pode fazer parcerias, mas não importa, desde que cumpra o direito que é deles de serem atendidos, tá? Então, universalizar, atender todos da educação especial, todo o público-alvo de 4 a 17 anos. Tudo bem? Lembrando novamente que a creche... Pessoal, desliga o áudio, quando a gente der a paradinha, vocês vão poder abrir para perguntar, tá bom? Então, lembrando, gente, que a creche não é obrigatória em nenhum caso, tá? Não é obrigatória, então fica a critério dos pais, tá? Mas sempre a partir de 4 anos é onde o conselho tutelar pega no pé, porque tem que estar matriculado, tudo bem? Vamos lá. Na meta 5, alfabetização. Conforme o PNE, pode alfabetizar no máximo até 3º ano do ensino fundamental, tá? Então, assim, a meta é que os alunos até o 3º ano estejam todos alfabetizados. É uma meta. Será que em 10 anos eles vão conseguir? Claro que não vão conseguir, tá? Mesmo porque nós tivemos aí uma defasagem gigantesca em todos os sentidos, não só na alfabetização, que foi a época da pandemia, que não teve aula presencial, foi online. E como que fazia com os alunos que estavam na fase de alfabetização? Não fazia, né? Isso aconteceu
e as crianças eram para estarem alfabetizadas na época, ficaram praticamente 2 anos sem ter aula, ou seja, 2 anos sem ser alfabetizadas, tá? Isso aconteceu com meu filho também. Aconteceu com meu filho. Eu tive que chamar um amigo meu, contratá-lo para alfabetizar meu filho em casa, porque estava na época da pandemia e ele ia perder muito tempo, tá? Mas isso aconteceu com diversas crianças nessa fase. Mas, enfim, uma das metas de melhoria para a educação é que todas essas crianças, né, estejam alfabetizadas até o 3º ano do ensino fundamental. Isso não significa começar a alfabetizar no 3º, e sim, no máximo, até o 3º. Isso deve começar no 1º ano do ensino fundamental, certo? Na meta 6, escola tempo integral. Vejam, escola é diferente de eu falar educação integral. Educação integral significa o desenvolvimento pleno. Aqui nós estamos falando de escola que tem o tempo integral, ou seja, aquelas escolas que ficam o dia inteiro, certo? Escola tempo integral, oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, assim, qual é a meta do PNE? Que existam mais escolas oferecendo tempo integral. Então, eles têm aí 10 anos para abrir mais escolas para atender período integral. Que as crianças, no geral, falo crianças, mas que os alunos, né, de uma forma geral, consigam ficar o dia todo aí na escola. É uma melhoria que eles querem alcançar aí. Meta 7 tem a ver com a nota do IDEB, tá? O que é o IDEB? Vamos lá. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Eles tiram uma média de uma nota, cada escola tem uma nota, tá? Então, vai depender da quantidade de alunos que é atendido naquela escola, né? Então, eles tiram uma média. Por exemplo, a escola X tem que alcançar a nota 6. A escola Y tem que alcançar a nota 7. Nossa, vocês escutaram aí? Pode abrir o áudio, escutaram? Vocês escutaram aí? Gente, pode abrir o áudio. Conseguiram escutar? Sim. Ai, meu Deus. Bom, chover e trovejar não é o caso. Vamos embora. Vamos torcer aqui. Vamos lá. Então, essa nota do IDEB é justamente isso. Cada escola recebe uma meta que tem que ser cumprida. Tá bom? Então, eles falam que essa nota é o que sinaliza a qualidade da escola. Tá? É uma das coisas que sinalizam a qualidade da escola. Então, vejam. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB, tá? Então, essa melhoria da aprendizagem vai refletir nessa nota do IDEB, porque eles elaboram uma prova, né? Eles falam assim, para ser aplicada nessas escolas para ver a nota dos alunos. Então, se os alunos foram ruins, se eles foram bons, já tira uma média de como está a qualidade dessas escolas. Então, espera-se que o PNE veio para dar um incentivo para melhorar, né, as aprendizagens nas escolas e fazer com que essas escolas consigam atingir essa média aí que eles falam do IDEB, tá? Na meta 8 vem falando sobre EJA. Fazer com que muitos se matriculem na EJA, voltem a estudar. E daí, como eles estão fora da idade, né? Porque a educação básica, infantil, fundamental e médio. Médio é até os 15 anos no ensino médio normal. Aí, se eles passaram dessa idade, já não tem como estudar dentro da etapa. Aí, o que
eles podem fazer é entrar, se matricular na modalidade de estudo que é a EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá? Então, o que eles querem com essa meta? Elevar a escolaridade da população de 18 a 29 anos. Por quê? Conforme a pesquisa deles, são jovens que pararam de estudar. Estão numa fase de 18 a 29 anos que não voltaram para a escola. Então, o que eles querem? Incentivar esses jovens de 18 a 29 anos para estar frequentando a EJA, tá? Para conseguir pegar um certificado de ensino fundamental, certificado de ensino médio, porque vai ajudá-los no mercado de trabalho também, tá? De modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano. Difícil, né, gente? Porque se eles pararam de estudar, mas não custa incentivar para que eles voltem a estudar, pelo menos termine aí, consiga o seu certificado, né? Para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país, dos 25% mais pobres, igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados conforme o IBGE, que é a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é aquele órgão responsável por fazer essas pesquisas. Por exemplo, a idade da população que parou de estudar, então o IBGE faz esse levantamento, né? E conforme o levantamento que o IBGE fez, foi provado que essa população de 18 a 29 anos que pararam de estudar é uma população ou é do campo rural, ou é uma população mais pobre que teve que parar de estudar para trabalhar por algum outro motivo. É a população que a maioria são negros, porém, dentro da estatística também tem pessoas que não são negras e também pararam de estudar. Então, assim, não vem ao caso negros e não negros. Pararam de estudar, não importa. Mas a população pobre, sim. Não importa se é negro, se é branco, não importa. Negro, não negro. A população foi verificado, conforme o levantamento, que a maioria que para de estudar é uma população mais pobre. Ou do campo rural, porque fica distante a escola para eles irem, tá? Nesse sentido. Mas, enfim, qual é a meta? A meta é fazer com que esses jovens voltem a estudar na EJA, ok? Essa é a meta. Depois, na meta 9, fala sobre analfabetismo. Vejam, na meta 3 não, na meta 5 nós falamos sobre alfabetização, porém, essa alfabetização que nós falamos na meta 5 são crianças, para serem alfabetizadas até o 3º ano do ensino fundamental. Essa outra meta que eles estão falando que é a 9, do analfabetismo, já é a população adulta, jovem, adulta, porque infelizmente nós temos o analfabetismo, ou seja, pessoas que não sabem ler e escrever, e são jovens, são adultos, né, que já passaram de uma certa idade também, que não sabem ler e escrever. Então, dentro dessa meta 9, nós temos o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional. Qual é a diferença, professora? O analfabetismo funcional, o próprio nome já diz, função, são pessoas que são analfabetas, mas pelo menos elas sabem escrever o nome, elas sabem poucas coisas, né? Então elas sabem, vamos supor, sabem escrever o nome porque elas precisam para receber o salário, ou aposentadoria, uma pensão, sei lá, tá? São poucas coisas que eles sabem, mas precisa ser trabalhado. E o analfabetismo absoluto, absoluto significa total. É aquele que não sabe nada mesmo, tá? Então, nós temos tanto um quanto o outro. O absoluto tem que começar do zero e o funcional tem que dar continuidade para que ele aprenda mais. Mas os dois são analfabetos, não sabem realmente ler e escrever, ok? Então, o que se espera por essa meta? Melhorar, tá?
Onde que eles vão melhorar? Não tem como, eles têm que ir para a EJA, né? Para melhorar o analfabetismo, seja ele absoluto ou funcional, se é uma população com mais de 15 anos de idade, né, que não aprendeu a ler e escrever, não adianta colocar um aluno de 15 anos no ensino médio. Na etapa ensino médio não vai adiantar. Por quê? 15 anos, mas ele não sabe ler e escrever. Não é negar a vaga, mas se ele for para uma etapa do ensino médio, lá ele não vai ter alfabetização, né? E ele ficou muito tempo sem estudar e ele não é alfabetizado, então ele tem que ir para onde? Para a EJA, tá? Nesse sentido. Vamos lá. Na meta 10, EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é uma modalidade de ensino. Qual é a meta de melhoria, né? Oferecer no mínimo 25% das matrículas de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional. Então, assim, muitos alunos vão para a EJA, se matriculam na EJA, alguns para aprender a ler e escrever, outros não, para, né, dar continuidade. Mas o que acontece? O que o governo quer fazer? Integrar esses alunos com a educação profissional. Que isso significa que não é só fazer a EJA, mas que eles saiam com algum tipo de profissão, tá? Que eles perderam muito tempo. Então a ideia é eles aprendam lá na EJA e ao mesmo tempo saiam com algum certificado profissionalizante. É uma ótima meta. Pena que são poucos os lugares que estão oferecendo a EJA integrado à educação profissional. São poucos os lugares, ok? Na meta 11, educação profissional técnica médio. Qual é a ideia aí? Que o ensino médio normal esteja vinculado à educação profissional técnica. A mesma situação da educação de jovens e adultos com a forma integrada profissional é a mesma ideia para o ensino médio. A etapa do ensino médio tenha o vínculo da educação profissional técnica, a mesma situação. O aluno termina o ensino médio, lá 3 anos de ensino médio, e também saia com alguma profissão, né? Tem também, mas não são todas as escolas. Então, por isso que a gente fala melhorias. Existe a meta 10? Existe, mas tem que melhorar. Existe a meta 11? Sim, existe, mas são poucas escolas que oferecem, então tem que melhorar, tá? Tudo isso que eles estão falando até agora já existe, mas tem o quê? Melhorias a serem feitas, aumentar o número de vagas, oferecer mais vagas. Meta 12 tem a ver com o ensino superior. Qual é a ideia do PNE? Fazer com que, né? Fazer, né? Ninguém é obrigado a nada, mas conscientizar, né? Apoiar a população de 18 a 24 anos para estar se matriculando na faculdade. Então, essa é a ideia, porque eles, vamos supor, eles param lá no ensino médio e não querem mais estudar, dar continuidade numa faculdade, no nível superior. Então, a meta 12 dessa educação superior é incentivar esses jovens a ir procurar o nível superior, pelo menos em 50% aí desses jovens, tá? Conscientizá-los, convencê-los, digamos assim, até o final do ano que vem, que eles procurem fazer o ensino superior, né? E a gente sabe que tem o vestibular, o Enem, que ajuda nas notas para uma universidade pública, ou tem parcerias com as próprias universidades, faculdades privadas, tem parcerias também, enfim. A ideia é levar esses jovens de 18 a 24 anos para fazer o nível superior, tá? Aumentar esse número. São poucos os jovens que estão indo realmente fazer, então eles querem elevar esse número aí. Na meta 13 também tem a ver com a educação superior. Porém, o que, professora? Mestres e doutores.
O que eles querem fazer com vocês, professores? Que vocês, professores, procurem um mestrado, um doutorado, né? Então, eles querem, assim, que o corpo docente, né, nas escolas, principalmente públicas, tenham dentro do seu corpo docente aí, pessoas que tenham feito mestrados e doutorados, né? Cá para nós, só uma janelinha que se abre. A maioria de quem faz mestrado e doutorado não vai ficar dando aula para os pequenininhos, por exemplo. Vai dar aula o quê? Na faculdade. Essa é a verdade, que vai ganhar mais, né? Mas é uma ótima meta? É uma ótima meta. Só que tem que aumentar o número de vagas, né? Tem as universidades públicas que oferecem mestrado e doutorado, só que os horários que eles oferecem é fora da realidade para quem trabalha, né? Então, sobra o quê? As faculdades particulares. E particular, você não tem como pagar um mestrado e doutorado numa faculdade particular, né? Por exemplo, a PUC é uma das melhores faculdades particulares. Né? Tem outras, mas eu estou citando mestrado e doutorado, né? O mais barato mestrado que eles têm é na área da educação, é a nossa área. O mais barato é na área da educação. E mesmo assim já é difícil. Quem é que tem R$ 1.800 para pagar todo mês para o mestrado numa universidade particular? Difícil, né? Tem que ir. Né? Então, se não abrir o número de vagas nessas universidades públicas com horários flexíveis, vai ser difícil, mas é uma meta boa. Então, olha, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente, efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo total no mínimo 35 doutores. Pode ser que eles consigam, mas assim. Agora, focando num outro assunto, dentro da faculdade mesmo. Se você vai dar aula para o nível superior, vamos lá. Eles até te aceitam para você dar aula, tendo uma pós-graduação, por exemplo, docência do ensino superior. Eles até aceitam você só com a pós. Mas daí, depois de um certo tempo, é obrigatório que você seja mestrado, doutorado, para continuar. Né? Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Quando eu comecei a dar aula em faculdade, eu não tinha mestrado, né? Eu tinha várias pós, mas uma delas que podia, que foi aceita, era a pós em docência do ensino superior, tá? Aí pude dar aula. Mas chega um certo momento que eles começam a te cobrar. Vai fazer o mestrado? Vai fazer o mestrado? Aí eu fui obrigada a ir pagar, assim, começar. Né? Agora eu quero fazer outro, mas é o ano que vem. Bom, enfim. Então, é uma boa ideia de qualidade? Lógico que é. Todo estudo, todo conhecimento é bom, tá? E para você, professor, olha lá. Pós-graduação, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual de 60 mestres e 25 mil, 60 mil mestres e 25 mil doutores, né? Porque existe a pós-graduação lato sensu, que é a especialização, que nós estamos acostumados. Especialização, no mínimo 360 horas, que o MEC pede. Até para concurso público tem que ter, no mínimo, 360 horas a sua pós-graduação. Se tiver menos do que isso, não é aceito, né? O mínimo. E nós sabemos que em concurso público tá lá, né? No edital. Vai aumentar os seus títulos, tantos pontos se você for mestre, tantos pontos se for doutor, enfim, né? É uma grande oportunidade, mas tem que ser para todos aí. Vamos ver, né? Se vai aumentar esse número aí até o final de 2024. Já é o ano que vem. Meta 15, formação profissionais da educação. Vejam, em regime de colaboração,
União, Estados, Distrito Federal, municípios, no prazo de 1 ano de vigência, já passou esse prazo, Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, tal, assegurado que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Por exemplo, a pessoa só tem o magistério e foi aceito o magistério. Daí eles começam a pedir o quê? A pedagogia. É um exemplo. Nessa meta aí, essa meta foi feita em 2014. Pela meta, esses profissionais que só têm o magistério teriam que ter feito a pedagogia. Porque teriam que ter feito a pedagogia. Então, assim, o prazo para começarem a fazer a pedagogia era já começar em 2015. Nós sabemos que muitos ainda não têm e está sendo exigido, né? Então, assim, conselho, quem só tem o magistério, corre para fazer uma pedagogia, porque daqui a pouco eles não vão mais aceitar. Eu, particularmente falando, o magistério que existia, muito melhor do que muitas pedagogias por aí, né? Magistério mesmo, né? Principalmente aquele que ficava lá, esqueci o nome agora, mas que ficava o dia todo. Ai, esqueci o nome. Eu fiz também, mas enfim, né? Então, assim, o que muita gente aprendia no magistério não aprende numa faculdade hoje, né, de pedagogia, tá? Mas é nesse sentido que eles estão falando. Então, a ideia é dos professores que não têm um curso superior procurar o curso superior. Isso é uma das metas de melhoria para a educação, né? Nesse sentido. Meta 16, professores pós-graduação. Então, vamos lá. Professor estava no magistério, um exemplo, fez a graduação. Agora já é formado em pedagogia. Legal, tá? Terminou por aí? Não, eles querem que você continue os estudos. Oferecendo o que para você? Uma pós-graduação. Foi aquela que eu falei de 360 horas no mínimo, tá? Então, esses professores que já são graduados, procurarem uma pós-graduação. O governo oferece várias gratuitas, né? Mas daí tem que encaixar se é presencial, se é em AD, enfim, tá? Mas tem bastante. Por quê? Isso faz parte da sua formação continuada, tá? Então, não adianta para eles, conforme melhoria na educação, não adianta só sua formação inicial, você precisa também da sua formação continuada. Então, continuar estudando, tá bom? Aumentar aí em 50% os professores que não têm ainda uma pós-graduação. Na meta 17, profissionais da educação. Valorizar os profissionais do magistério. Quando nós falamos em profissionais do magistério, não significa só professores, tá? É o quadro do magistério, professores, coordenadores, diretores, enfim, todos que fazem parte do quadro do magistério. Então, valorizar esses profissionais das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Até o final do 6º ano da vigência, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, conseguiram? Não, ainda não. Qual é a ideia dessa meta? Nós sabemos que tem salários diferentes, né? Mas por quê? Vamos supor, vamos pegar aí o exemplo do concurso público. Você vai prestar um concurso que eles aceitam magistério e eles aceitam pedagogia, né? Muitos municípios, o salário de quem tem só ensino médio, no caso, magistério é considerado ensino médio, tá? E de que quem tem pedagogia tem uma diferença salarial. Por quê? Um é nível médio, o outro é nível superior. Então, tem uma diferença no salário, embora trabalhem a mesma coisa. Mas, por conta do certificado que você apresentou, você não tem o mesmo salário,
tá? Então, qual é a meta? Que isso acabe, né? Equiparar todos os salários. Porém, para equiparar esse salário, você precisa fazer o que eles pedem, né? Se você tem um nível, você ainda não fez o nível superior, você precisa fazer. Para equiparar, você precisa fazer, né? Nesse sentido. Depois, a meta 18 tem a ver com plano de carreira. O que é? Vamos lá. O que é plano de carreira, gente? Você que vai para a prefeitura de Osasco, você que vai para a prefeitura de São Paulo, enfim. Todos os municípios existe o plano de carreira. Uns melhores, outros não, mas existe esse plano. O que é o plano de carreira? Você vai aumentando as suas faixas. Então, é uma tabela que tem na horizontal e na vertical. Aí tem letras e números. Você vai aumentando. Então, uma das formas para você aumentar nesse plano de carreira é você entregar títulos. Você entrega títulos e vai aumentando o seu plano de carreira, ou seja, aumentando o salário, tá? É um plano de carreira. Então, qual é a ideia? Assegurar no prazo de 2 anos. 2 anos. Já passou. A existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior, de todos os sistemas de ensino, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal nos termos tal da Constituição. Isso significa que existe um teto de salário, tá? Não pode nenhuma instituição, né, pagar menos do que esse teto, esse piso salarial que eles falam, tá? Não pode ser menos do que aquilo. Então, por exemplo, vocês vão prestar um concurso lá no edital, tá lá, ó, começa ganhando X. Eles não podem oferecer Y, porque lá no edital já tá falando que vocês começam entrando, recebendo tal salário. E esse salário vai aumentando conforme os títulos que você entrega no seu plano de carreira. Lembrando, uma coisa é a classificação no concurso, outra coisa é a evolução na sua carreira. São coisas diferentes. Vocês até podem usar os mesmos títulos, mas para coisas diferentes. Então, por exemplo, agora, nesse momento, é classificação. Eu entrego meus títulos para classificação, ou seja, para passar na frente, para pegar uma boa classificação, para escolher as melhores escolas, para escolher a escola que eu quero. Isso é classificação. Quando passar do estágio probatório, o estágio probatório é de 3 anos, você só vai começar a evoluir no seu plano de carreira depois que passar do estágio probatório de 3 anos. Aí vai começar a aumentar o seu salário no plano de carreira. O aumento de salário que vai ter de ano em ano não é do plano de carreira, é aquele que é obrigatório a ter, é outra coisa, tá? Mas dentro do seu plano de carreira, que você vai entregar os títulos para aumentar, é só começa a aumentar depois do seu estágio probatório, que é quando eles falam assim, agora você chegou na estabilidade da sua carreira, estabilidade do seu cargo, nesse sentido, tá bom? Por conta de ser concurso público, tá bom? Vamos lá. Meta 19, gestão democrática. Nós já falamos a respeito da gestão democrática. O que é a gestão democrática? É a tomada de decisões pelo coletivo e não pelo diretor. O diretor vai ali comandar, né? Gerir, mas ele vai ter ajuda da equipe, tá? Então, o que eles querem nessa gestão democrática? Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática. Ou seja, que todas as escolas realmente tivessem a gestão democrática, que é a tomada de decisões no coletivo, efetivamente o conselho escolar, efetivamente o PPP, que todos participem, nesse sentido, são exemplos de gestão democrática. Então, qual era a ideia aqui? Que todos se adequassem em 2 anos. Vejam,
Se o plano foi feito em 2014, esperava-se que em 2016 tivesse todas as escolas bonitinho, seguindo a gestão democrática. Nem todas ainda estão, tá? Mas, né, o plano termina em 2024. Vamos lá. Associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Então, o que acontece? Por que escolas públicas, né? Porque gestão democrática é só em escolas públicas. Nós não podemos obrigar uma escola particular a ter uma gestão democrática, é diferente o sistema deles, né? Então, gestão democrática é para as escolas públicas, tá? E a meta 20, investimento em educação. Nós sabemos que os recursos, os repasses para a educação, um dos repasses vem do que é arrecadado de imposto, aí vai uma porcentagem para a educação, tal. O que o governo quer com essa meta aqui no caso? Aumentar para que possa repassar melhores condições para as escolas, né? Investir mais na educação pública. Então, qual é a meta? Investimento em educação pública, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo 7% do Produto Interno Bruto, PIB do país, no 5º ano de vigência desta lei. Aconteceu? Não aconteceu. No mínimo equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, ao final desse plano. Então, assim, resumindo, são metas de melhoria para a educação. Dentre essas metas que nós vimos, houve melhoria sim, em todas elas. Nas 20 metas tiveram melhorias. Eles conseguiram resolver todo o problema? Não, né? Vai conseguir resolver até o final de 2024, ano que vem? Também não. Com certeza não, é muito pouco tempo, né? Com tantas coisas que aconteceram aí. Mas só de minimizar várias coisas, melhorar outras, já é um grande avanço. Por quê? São melhorias para a educação. Melhorias. Então, eles têm melhorias em todos os sentidos. Vamos relembrar aí, tá? Investir mais dinheiro na educação pública, gestão democrática. Vamos voltar. Plano de carreira dos profissionais, melhorar aí o plano de carreira, valorizar esses profissionais, que os professores façam uma pós-graduação, que façam uma graduação, que façam uma pós, né? Melhorar aí a questão, se for professores de faculdade, sejam mestres e doutores, né? Que eles consigam atingir aí. Que você, se você tiver uma pós-graduação, você entre nessa gama de mestres e doutores, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica vinculada ao médio, a EJA vinculada à educação profissional também, né? Aumentar a população, os jovens de 18 a 24 anos, para que eles tenham acesso ao ensino superior. A qualidade que eles esperam tem a ver com a nota do IDEB das escolas. Eles querem que incentive esses jovens de 18 a 29 anos que pararam de estudar, que voltem aí para a EJA, né? Frequentem a EJA. Na questão do analfabetismo, isso é claro, existem muitas pessoas analfabetas, tanto absoluto quanto funcional. Então, o que eles querem aí? Que essas pessoas consigam voltar a estudar, pelo menos para serem alfabetizadas, no mínimo, né? E onde que eles vão procurar? A EJA. A questão da alfabetização nas escolas até o 3º ano. Até o 3º ano. Escola tempo integral. Aumentar o número de horas que o aluno fica na escola. Aumentar o número de vagas na escola e que tenha mais escolas oferecendo tempo integral. Universalizar a educação especial, o ensino médio, o ensino fundamental e a educação infantil, tá? Sendo que na educação infantil,
universalizar a pré-escola e aumentar o número de vagas do ensino da creche, tá? Então, em geral, o PNE são melhorias para a educação. Então, o que nós podemos fechar aqui? Se ele foi feito em 2014 e a vigência vai até 2024, tem coisas que melhoraram? Tem. Mas essas 20 metas eles vão conseguir cumprir até o final do ano que vem? Não, nós sabemos que não. Tanto é que eles queriam até 2016, logo que fizeram o plano já conseguiam alcançar. 2 anos depois, não conseguiram. Melhorou muita coisa. Agora, falar que resolveu tudo, não resolveu. Aí, o que eles vão fazer? Quando chegar o final do ano que vem, o que não conseguiram atingir, eles vão colocar de novo no novo plano, tá? Aí, vale para mais 10 anos, ok? É nesse sentido. Eu vou dar uma parada aqui para vocês poderem perguntar, tá? Porque é PNE para não misturar com os outros assuntos de hoje, ok? Deixa eu dar uma pausa aqui. Soltei o áudio. Vamos lá. Para o concurso público aí, novo conteúdo, Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei máxima que rege o nosso país. Então, todas as leis, né? Todas as leis têm que pedir autorização para a federal, que é a máxima. Ela é a nível geral, tá? Tanto é que a Constituição, ela não é só da área da educação, ela é de todas as áreas, todos os segmentos. A Constituição é para educação, esporte, lazer, segurança, saúde, ou seja, para todos os segmentos. Aí a Constituição fala assim, opa, aqui só tem alguns artigos que falam sobre a educação. Precisamos de uma lei específica que fale sobre a educação. Aí surgiu o quê? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, tá? Então, a própria Constituição fala alguns artigos da educação, não são todos sobre a educação. Nós vamos ver que do artigo 205 ao 214 é sobre a educação, o restante não é. Está na bibliografia do concurso, mas não é para vocês assim, não é para vocês educação. Mas eles pedem como forma de estudar para concurso, tá bom? Então vamos lá, de 205 a 214 é para todos geral, que é sobre educação. Vamos ver o que diz nesses artigos de 205 a 214. Vamos por partes aí, para não confundir. Então, 205 para 214 é só sobre educação. Então, vejam, no primeiro aí, no artigo 205. A educação, direito de todos. Direito de todos. Se é direito de todos, não importa se é infantil, se é fundamental, se é médio, se é etapa, se é modalidade, ou seja, a educação é direito de todos. Dever do Estado e da família. Ou seja, nós compartilhamos a responsabilidade que é da família, porque a partir do momento que a gente fala Estado, Estado significa governo, poder público, ok? Estado é governo, poder público. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Vejam aqui, quando eu falei para vocês, gente, as finalidades da educação é a mesma em todas as leis. Os objetivos da educação é igual em todas as leis. Eu falei isso para vocês. Isso que eu vou falar agora, nós já vimos na LDB, nós já vimos no ECA, estamos vendo agora na Constituição. Tudo começa com a Constituição. Vejam, visando pleno desenvolvimento da pessoa. Qual é a diferença? Que lá fala educando, educando a pessoa é a mesma coisa, tá? Seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Igualzinho que está na LDB, igualzinho que está no ECA. As finalidades da educação são as mesmas. O aluno vai para a escola para quê? Para ter o pleno desenvolvimento, para se preparar para o exercício da cidadania, quando chegar a hora certa para se qualificar para o trabalho, se ser preparado para o trabalho, certo?
Agora, em todas as leis, não fala que é dever só da escola, do governo. Porque quando a gente fala Estado, poder público, governo, a escola está embutida aí, certo? Então, em nenhuma lei vai falar assim que a educação é só dever da escola, do governo. Não. Pode ver que todas as leis colocam a família, pelo menos na lei. A gente sabe que a gente às vezes faz o trabalho que seria da família, né? Nem vou entrar nesse mérito, né? Senão é uma discussão danada. A gente tem que focar no concurso. Mas no artigo 205 já fala. Então, a educação, direito de todos. Todos é todos. Então, não tem aquele negócio, ai, mas esse não consegue, mas aquele vai ter que conseguir de alguma forma, porque é direito de todos. Agora, dever do Estado, governo, poder público e da família, tá? E a sociedade vai colaborar com essa articulação aí, mas as finalidades, os objetivos são os mesmos. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Esses 3 itens eles vão ter dentro de uma escola também, tá bom? Vamos lá. Artigo 206, vocês vão perceber o quê? Que foi tirado da Constituição o que aparece lá na LDB. Lá aparece muito mais do que isso. Mas por quê? Aqui a Constituição fala alguns tópicos sobre a educação, porque ela fala de todas as áreas. A LDB foca na educação, porque é uma lei específica para a educação. Por isso que vocês vão verificar que aqui tem muita coisa que é copia e cola do que está lá, certo? Só que lá eles acrescentaram muito mais, porque o foco, aí eles vão acrescentando mais coisas sobre a educação. Mas a LDB começou os princípios a partir da Constituição, tá? Onde estão esses princípios na LDB? Tá lá no artigo 3º da LDB, tá? Foram acrescentando, já tem 14 lá, tá bom? Mas vejam, olha essa que é igualzinha. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É igual. A primeira que tá lá é a primeira que tá aqui. Aí, não tem problema assim, ó. Ai, meu Deus, aonde eu vi isso? Não importa. Você pode ter visto na Constituição, no ECA, na LDB, porque é o mesmo, tá? Então, igualdade de condições para acesso à matrícula, né? E permanência, frequência na escola. Nós já falamos isso. Então, tem coisas que eu não vou ficar repetindo, porque nós já estudamos a LDB, tá bom? Que lá é completo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber, igual que está na LDB, também nós já falamos. Pluralidade de ideias, também nós já falamos, está na LDB, né? Ninguém pensa igual ao outro, nós temos que respeitar as ideias do outro, isso sim, não é fazer igual, se a gente não quiser, mas respeitar. Concepções pedagógicas, também já está na LDB, nós falamos sobre isso. Coexistência de instituições públicas e privadas, está na LDB e nós já falamos sobre isso, que existem as escolas públicas, federais, estaduais, municipais e as privadas, que vão entrar como particulares, filantrópicas, confessionais, comunitárias, enfim, nós já estudamos sobre esses tópicos, tá? Para não ficar repetitivo. Gratuidade do ensino público também está lá. Valorização dos profissionais de educação também está lá. E nós falamos, né? De que forma? Eu expliquei as formas que na lei nós podemos valorizar os profissionais de educação. Uma das coisas que nós podemos valorizar é justamente abrindo concurso público. É uma das formas de valorizar o profissional. Fazer concurso público, plano de carreira, aquela coisa toda, tá? É uma das formas. Gestão democrática, também nós já falamos, que é a tomada de decisões no coletivo, não é o diretor, mas é o grupo tomando as decisões aí junto com o diretor, ok? 2 exemplos de gestão democrática que nós já falamos, que é o Conselho de Escola e o PPP, Projeto Político Pedagógico. São 2 grandes exemplos de uma gestão democrática porque o coletivo participa, ok? Garantia do padrão de qualidade, também já foi falado.
e o piso salarial. Então, assim, tem que ter um piso, porque se não tiver um piso na lei, cada escola paga o que quer. Deu para entender? Então, assim, eles colocam um piso, a pessoa não pode pagar menos do que esse piso. Pode ser mais, mas não pode ser menos. Se não tivesse isso na lei, cada um pagaria o que queria, tá? Mas tem um piso no sentido assim, tem um piso, escolas particulares, as públicas têm um piso geral, mas a maioria segue, né, o trabalho meio período, mas tem escolas, por exemplo, escolas conveniadas é o dia inteiro, né? Aí aceita quem quer, né? Tem essa situação, estou desempregada, preciso trabalhar, as pessoas aceitam, mas que é uma exploração, a gente sabe que é, tá? Nesse sentido. Mas, enfim, existe o piso salarial e nenhuma instituição pode pagar menos do que o piso salarial. Ok? Nem sei quanto está o piso de professor hoje. Pois eu vou dar uma pesquisada para a próxima aula. Tá? Não pode ser menos do que aqui. Ok? Vamos lá. O artigo 207 fala a respeito das universidades. O que fala de universidade? A gente não foca muito no 207 porque não é o de vocês, tá? Não tem a ver com vocês, escola, mas a gente comenta. Falam das universidades, que elas têm autonomia, né? As universidades públicas, elas têm uma certa autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, esse 207, apesar de eles não quebraram, não pularam ele, porque colocaram o 205 ao 214, então não quebraram o 207, tá? Tá aí, mas não é para vocês no caso, tá? O 207 não é para ninguém. Artigo 208, esse sim. Normalmente as perguntas da Constituição nessa parte da educação é sobre o 208 que cai, a maioria, 208 e o 206, tá? Mas enfim, 208. Vocês vão ver que o que está aqui no 208 também está lá na LDB. É copia e cola, porém de forma diferente, mas é copia e cola do que já está lá, tá bom? Então, o pensamento é o mesmo, a lei pode ser leis diferentes, mas elas caminham juntas, vocês vão ver que elas caminham juntas, não tem nada de diferente do que já está na LDB. Vejam, educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos, já está lá na LDB, né? Que a educação básica obrigatória começa dos 4 anos, porque a creche não é obrigatória. É obrigatório o governo oferecer, mas não é obrigado a matrícula. E vai até os 17, que é o final do ensino médio. Ou seja, quando nós falamos de educação básica, é infantil, fundamental e médio. Porém, esse infantil obrigatório começa com 4 anos na pré-escola. Deu para entender? Fora isso, também temos que ter a EJA, está falando no artigo 1, ó. Inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, quando nós falamos de idade própria, é EJA, tá? Vamos lá. 2. Progressiva universalização do ensino médio. Nós já falamos sobre isso também, já trabalhamos sobre isso. Ou seja, atende-se à prioridade que sempre vai ser o ensino fundamental, tá? A prioridade, não importa se é escola estadual, federal, municipal, que é o caso de vocês vão para um concurso público municipal. Então, não importa. Em todas elas, a prioridade sempre será o ensino fundamental de primeiro ao quinto ano, ou primeiro ao nono ano. Sempre. Aí, atendeu o ensino fundamental, se for o estado, escola estadual, aí a prioridade, atendeu o fundamental, que é a prioridade, aí eu vou e atendo o ensino médio, tá? A prefeitura, atendeu o ensino fundamental, aí eu vou atender o infantil e assim por diante. Então, sempre a prioridade será o ensino fundamental, tá? Aí, progressiva universalização significa atender o ensino médio depois de ter atendido o ensino fundamental. Enfim.
AEE, isso também já está lá, atendimento educacional especializado para educandos com necessidades educacionais especiais, no geral. Mas aqui, como a lei é antiga, eles vão colocar só portadores de deficiência. Ah, numa prova de concurso, se cair portadores de deficiência, tá certo? Tá, porque está escrito na lei. Agora, se eu fosse fazer uma redação hoje, em 2023, eu não usaria portadores de deficiência. Eu usaria educandos com necessidades educacionais especiais, ok? Preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o AEE, né, se dá a vaga para o aluno da educação especial no horário e o contraturno escolar ele vai ter o AEE, ok? Fala sobre educação infantil, tudo igual a LDB, gente, é copia e cola. Vejam. Educação infantil, creche pré-escola, as crianças até 5 anos. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, então se a pessoa quiser fora o que já é oferecido como básico, continuar no que não é básico, ou seja lá o que for, cada um pode? Pode, cada um sabe até onde consegue atingir, onde pode ir, tá? É obrigatório oferecer o ensino noturno, já está na Constituição, tá? E é adequado às condições do aluno, do educando, não é as condições da escola. A escola é obrigatória oferecer o ensino noturno, porque muitos estudantes trabalham, então precisa ter o horário noturno, é obrigatório, é lei, tá? Atendimento ao educando, isso daí também já está na LDB, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde, que é aquelas parcerias que eles vêm fazer a pesagem da criança, vêm fazer a saúde bucal da criança, então essas parcerias, né? Fazer teste de visão, então são parcerias que são feitas, tá? Ah, mas ai que bom, aquela escola deu material. Ai que bom, aquela escola dá alimento. Gente, isso é lei. Não é porque eles querem. Isso tá na lei, é obrigado a fazer. Tem que ter o café, tem que ter o almoço, tem que ter o jantar, tem que ter o transporte gratuito, daí tem a quilometragem que cada secretaria faz lá, né? Cada município tem o seu, enfim, tá? Então, são coisas que estão na lei. Então, as escolas precisam cumprir o que a lei determina. É isso, tá? Não é presente essas coisas, ok? 209. O ensino é livre à iniciativa privada. Isso também está na LDB. Iniciativa privada. Por exemplo, escolas particulares. Elas são livres, entre aspas, né? Elas são livres financeiramente porque elas cobram mensalidade, matrícula dos alunos, a gestão é como elas querem, os professores é como elas querem, enfim. Porém, é obrigada todo ensino privado também é obrigado a seguir a Constituição Federal, também é obrigado a seguir a LDB, né? Para funcionar, precisa ter autorização, precisa ter avaliação para funcionar. Então, assim, são os próprios supervisores de ensino de uma rede pública que fazem essa visita para verificar como a escola particular está, por exemplo, tá? E fala aí, eles precisam cumprir as normas da lei nacional. Não é porque é particular que eles podem fazer o que eles querem, tá? Então, o que eles querem é no sentido assim, administrativo, financeiro, né? Aí sim, mas na educação como toda eles têm que seguir também, tá? No artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O que isso significa? Tá? A própria Constituição fala, olha, não adianta só a formação básica comum. O que é o básico comum? A base nacional comum. Português, matemática, história, geografia, ciências, educação física, arte. É o base comum para todos. Só isso não faz com que um aluno seja formado. Então, precisa ter
A base comum mais parte diversificada também, tá? Onde vai entrar ética, cidadania, pluralidade cultural, N, né? Vai entrar esses temas transversais sobre violência, sobre bullying, sobre direitos humanos, sobre estatuto da criança e do adolescente, enfim, tanta coisa que dá para ser trabalhado, né? Na parte diversificada do currículo. Então, o que eles colocam aqui? Que o currículo, ele tem a base comum e todos esses respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais, regionais, tudo que você quiser acrescentar faz parte, tá? E quando eles falam mínimo, não é que eles querem, não é que a lei quer que trabalhe o mínimo só, não é isso. Mas que você pelo menos cumpra o mínimo. No ensino fundamental, por exemplo, que seria o mínimo? Ler, escrever e calcular. Esse é o mínimo. Só isso? Não, tem muito mais do que isso, mas o básico, o mínimo, é ler, escrever e calcular. Fora isso, tem uma lista lá. Mas o mínimo que eles querem é que o aluno saia do ensino fundamental, pelo menos lendo, escrevendo e calculando. É o mínimo. No artigo 211, que também já fala na LDB, por isso que eu não foco muito, né? Porque tudo isso que está sendo falado já foi estudado pela LDB. Então, no artigo 211, fala o quê? Do regime de colaboração que existe entre os entes federativos. Então, existe um regime de colaboração. União, estados, Distrito Federal, município, eles trabalham um ajudando o outro esses sistemas de ensino, tá? Principalmente aí, os municípios com os estados que são mais próximos, tá? Então, vamos supor, nós vimos que tem escolas estaduais que atendem o Fundamental 1 de 1º ao 5º, que a responsabilidade é do município, mas para ajudar eles atendem. A mesma coisa acontece com EJA, tem escolas que tem no estado, sendo que é responsabilidade do município, ou seja, trabalham de diversas formas em regime de colaboração. Então, todos os sistemas de ensino precisam trabalhar em regime de colaboração. Já é algo ordenado pela própria lei, tá? No artigo 212, que também está na LDB, é onde é falado a respeito da verba que é repassada para a educação. A porcentagem que é passada para a educação, o dinheiro arrecadado de impostos é transferido para a educação a porcentagem. Aqui, o que está na LDB foi tirado da onde? Da própria Constituição. É a mesma. Não importa se é LDB, não importa se é Constituição, a porcentagem é a mesma, vejam. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, estados, Distrito Federal e municípios 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, novamente está sendo falado por outra lei, mas é a mesma coisa. Se for União, que é o federal, 18% no mínimo. Tudo que é arrecadado com a educação, de impostos, que é enviado para a educação, para a União vai 18% no mínimo. Se for Estado, Distrito Federal, município, vai 25% no mínimo. Isso está nas leis federais, ok? Um exemplo, abre parênteses. Na Prefeitura de São Paulo, eles não seguem só esse mínimo. Prefeitura de São Paulo é 31% que é arrecadado. Mas por que isso? Porque a Prefeitura de São Paulo atende muito mais do que a sua responsabilidade. Se a sua responsabilidade é infantil, fundamental de 1º ao 5º e EJA, eles atendem também o fundamental inteiro, 1 e 2, anos iniciais, anos finais. Eles atendem ensino médio, eles atendem EJA, eles atendem tudo, tudo. Então, quanto mais eles atendem, mais verba eles recebem, ok? Então, está errado a Prefeitura de São Paulo receber 31%? Não. Não poderia ser menos do que 25%. Se ela recebe 31%, que é a mais, não tem problema nenhum, tá? Se a lei determina que o mínimo é 25%,
Se for acima disso, qualquer município pode pagar acima disso, ok? Não tem problema nenhum. O que vocês têm que ficar espertos aí as perguntas sempre vão ser, vamos lá, lei federal, 18% União, Estado, Distrito Federal, município, é 25% no mínimo, ponto. Tá? Agora, se vier uma pergunta específica de uma lei municipal da Prefeitura de São Paulo, qual é a porcentagem? 31%. Agora, tudo que for lei federal, 25%, ok? Artigo 213. Os recursos... Ai, esses mosca. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. E 2, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica, confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Professor, explica isso que eu não entendi nada. Vamos lá. No artigo 212 está falando que as escolas, por exemplo, escolas municipais, escolas estaduais, escolas federais, elas vão receber a porcentagem estabelecida. O que não for escolas públicas, que é obrigatório a verba lá todo mês, bonitinho, pode receber em forma de doações, como pode fazer parcerias. Por exemplo, também falei sobre isso lá na LDB. Por exemplo, a PAI. A PAI é uma instituição filantrópica, tá? A PAI é filantrópica, ou seja, ela atende alunos da educação especial. Então, ela faz uma parceria com o governo, com a prefeitura, no caso, e recebe uma verba por mês para poder atender alunos ali. É um exemplo. Então, assim, todas essas escolas que não são diretamente públicas, né? Federal, municipal, estadual, que não tem uma verba fixa, pode receber uma doação ou que não seja doação. Se fizer uma parceria com o governo, receber um valor X estabelecido. Também pode? Pode. Deu para entender? Então, a mesma porcentagem que o artigo 12 está falando não é a mesma porcentagem que vai ser para o artigo 213. Porque uma coisa é obrigação e a outra não é ainda obrigação. Só se torna uma obrigação se tiver uma parceria assinada, um termo de compromisso. Aí sim, certo? O último artigo sobre educação, que é o artigo 214, que fala assim: a lei estabelecerá, acabamos de estudar sobre isso, hein? A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas, modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem. Vejam, o artigo 214 da Constituição está dizendo: precisa ser feito o PNE. Então, foi da cabeça do MEC criar o PNE? Não! A Constituição determinou que precisava ter um Plano Nacional de Educação, que teria que ter a duração de 10 anos. Deu para entender? Aquelas metas que nós acabamos de ver, as 20 metas do PNE, quem mandou fazer aquilo? A Constituição Federal. Pediu para quem? Para o MEC, porque é o Ministério da Educação, a responsabilidade é deles. E daí, vejam, as diretrizes já tinham sido faladas quais seriam pela Constituição Federal. Aí eles pegaram as diretrizes daqui e montaram, acrescentaram, pode ter acrescentado alguma diretriz lá, e elaboraram as metas, que é o que precisa. E fizeram as 20 metas, tá? Mas fizeram porque de qualquer jeito, porque quiseram, porque inventaram? Não.
simplesmente porque a própria Constituição Federal pediu para que fosse feito. Tá aqui, ó, no artigo 214. O artigo 214 é justamente falando do PNE. Precisa ser feito. Aí, o que nós vimos lá das 20 metas foram feitas, foram realizadas. E daí, olha aqui, a Constituição fala duração decenal, de 10 em 10 anos. E eles tiveram que cumprir aí o que a lei federal determinou, ok? Vamos lá. Aqui eu vou pular, eu vou abrir um outro, não saiam ainda, tá? Não terminou. Eu vou abrir um outro aqui. 205 a 214 é para todos, tá? Não saiam. Prefeitura de São Paulo, Osasco, se tiver auxiliar técnico de educação serve também, tá? Não saiam. Aí eu tenho que pular pro 227 a 229, que é para todos também, que fala sobre família, criança, adolescente, jovem e idoso, tá? Que é para todos. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Espera um pouquinho. É outro arquivo. Vou ter que abrir aqui. Espera um pouquinho. Tá. Eu vou ter que fechar aqui. Só um minuto. Pause, soltou. Vamos lá. Capítulo 7. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. Então, eles mudaram a redação em 2010, mas nós já estamos em 2023, então prevalece, tá? Mas o que eles querem? Ó, vejam que o artigo 205 ao 214 foi sobre só educação. E daí eles acrescentaram esse daqui porque tem a ver. Eles não pedem a família para dentro da escola, participar da vida do aluno? Então, família, criança, adolescente, jovem, idoso, todos, né? Que existe educação para todos. Mas vamos lá. Artigo 226. A família, base da sociedade, é a base de tudo. Tem especial proteção do Estado. Ou seja, o Estado tem que proteger essa família que tem principalmente filhos, crianças, né? Que tenham pessoas de educação especial na família, que tenham idosos na família, ou seja, tá? Todos devem proteger, de certa forma, a família e atender os direitos, né? Lógico, eles têm os deveres deles também, né, gente? Mas tem muita coisa que a lei determina que são direitos deles, nós temos que preservar. Então, vamos ver isso daí. Vamos explanar mais isso daí. Opa, eu passei. Dá uma raiva quando isso acontece, porque o meu negócio tá bem em cima aqui, o negócio de gravar tá bem em cima. Eu vou ter que ir devagarzinho agora. Vamos lá. Vou seguindo por aqui, porque se eu apertar ali vai sair fora. Aqui, vamos lá. Nossa, que susto! Apagou a luz e voltou, mas tá bom porque apagou de novo, mas dá porque o notebook está carregado, tá, gente? Não sei se vocês perceberam aí, mas acabou a energia aqui. Mas dá pra gente continuar normalmente a aula, tá bom? Vamos lá. Ó, o casamento é civil e gratuito a celebração. Então, todos têm o direito a um casamento civil. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Já vou explicar. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Voltou a energia, que maravilha. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre, decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que se integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Vamos lá. Vamos falar a respeito desse daí. Bom, aqui fala da Constituição familiar. É o que está na Constituição. Nós sabemos que hoje, né, a estrutura familiar não é a mesma de 1988, quando, né, dessa lei decretada aí. Então, assim, muitas coisas mudaram. Mas, aqui está falando da questão no sentido família, de que homem e mulher têm os mesmos direitos iguais sobre a lei. Direito dentro da família, direito dentro do casamento, direitos são iguais conforme a lei determina, né? E aqui fala do casamento homem e mulher. Hoje nós sabemos que a constituição familiar não existe só o homem e mulher, né? Existem várias formas de casamentos, várias formas de constituição familiar. Mas eles não pedem para entrar, né? E nem cai as exceções aí na prova de vocês, tá? Mas aqui o foco do 206 é: todos têm o direito de casar, todos têm o direito de uma união estável, homens e mulheres têm os mesmos direitos dentro da lei. Isso significa que, no caso de divórcio, né, a guarda pode ser compartilhada. Antigamente, a guarda de uma criança ficava só com a mãe. Hoje não tem isso, porque são direitos iguais. Hoje eles vão verificar quem realmente tem condições de cuidar em todos os sentidos da criança. É o pai ou a mãe? Então não tem mais isso de, o juiz vai escolher a mãe. Não tem mais isso, tá? Enfim, é isso que eles estão falando. Vamos lá. No artigo 207, esse é o foco. É dever da família, da sociedade e do Estado, Estado entra a escola aí, que é o governo, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Além, vejam, até o comunitária, por exemplo, copia e cola da LDB. Ou melhor, é ao contrário, foi a LDB que copiou e colou da Constituição, né? Então, copiou e colou e acrescentou algumas coisas. Então, aqui, no artigo 227, fala, tá a junção da LDB, tá vendo? E tá a junção do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam, até a palavra comunitária é o que está lá na LDB copia e cola. Aí acrescentou, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Também fala isso na LDB, mas daí a Constituição faz o quê? Uma mesclagem aí, tá? Então, para vocês entenderem assim, no sentido que isso daí, apesar que essa fala aqui não cai como, para vocês encontrarem a resposta certa na prova, cai como enunciado da questão, né? Eles colocam bonitinho essa fala toda, daí na última frase eles colocam qual é a pergunta que eles querem fazer, tá? Nesse sentido. Mas tá copia e cola lá. Ou seja, todos eles têm os mesmos direitos, tanto criança quanto jovem quanto adulto, todos têm os mesmos direitos na Constituição. Se fosse o ECA, falaria criança e adolescente. Como é a Constituição, está falando todos, né? Nesse sentido aí. Bom, vamos lá. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo os seguintes preceitos. Ou seja, esse movimento pode ser feito através de associações, de ONGs, tá? Desde que tenha um atendimento, pode ser de várias formas, ok? Aplicação de percentual de recursos públicos para a saúde,
na assistência materno-infantil. Então, vai ter uma porcentagem aí específica, isso já é determinado. Então, assim, a Constituição fala, precisa ter uma verba X, e daí a Constituição, cabe à Constituição verificar qual é essa verba, como eles já verificaram, tá? Da porcentagem. A Constituição diz, precisa ter criação de programas de prevenção, atendimento especializado para portadores de deficiência física, sensorial ou mental. O que significa deficiência física, sensorial e mental? Todos os tipos de deficiência. Sensorial entra audição e visão, tá? Então, deficiência física, auditiva, visual, todas, né? Mental, enfim, tá? Bem como o de... Ah, um detalhe. Quando foi feita essa lei, gente, só era conhecido o quê? Deficiência. A palavra deficiência, tá? Que para eles englobava tudo. Tudo que era educação especial, eles falavam que era deficiência, tá? Hoje, a LDB já define muito bem isso, que a educação especial é uma modalidade de ensino que quem é o público-alvo? Educandos com deficiência, transtornos globais, altas habilidades. Vejam que aqui na Constituição, o foco deles é falar só das deficiências, eles não falam de outra, né? Porque a lei é antiga, depois foi descoberto que não era tudo a mesma coisa, aí foram se organizando. Bem como de integração social do adolescente, do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Ou seja, a Constituição diz, precisa atender o pessoal da educação especial como um todo, tá? Eu sei que o foco deles é falar de deficiência, mas no geral é atender a todos. Eliminar obstáculos arquitetônicos. O que seriam esses obstáculos? Se a escola não tem rampa, se não tem elevador, a pessoa é cadeirante, né? Assim como todas as formas de discriminação, não pode existir, tá? Nesse sentido. Vejam. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Exemplos, tá? Sempre eu gosto de dar um exemplo. Esses ônibus coletivos que abrem na parte do meio para descer a escada, para descer uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, o que eles estão dizendo aqui? A lei determina que todos se adequem para atender alunos da educação especial. Então, seja no uso público, no transporte coletivo, seja em qualquer lugar. Edifícios como um todo, tá? Escola, um shopping, rua, enfim, tudo. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto. Ou seja, no próprio ECA, apesar de não estar no concurso de vocês essa parte de profissionalização, mas aqui na Constituição diz, só é aceito um trabalho, tá? Só é aceito um trabalho se for com 14 anos, se for aprendiz. Por quê? Criança e adolescente não pode trabalhar de jeito nenhum, na lei não pode. Mas só é feita uma exceção se for aprendiz com 14 anos, pode, tá? E mesmo assim tendo os direitos previdenciários trabalhistas. Então, mesmo sendo um aprendiz, tem direito a férias, 13º, salário, enfim. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Então, não é porque começou a trabalhar que pode faltar na escola. Qualquer emprego para um jovem aprendiz está vinculado à frequência da escola. Parou de ir para a escola, perdeu o emprego. É assim que a lei determina, tá? Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, igualdade na relação processual, defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. O que esse item da Constituição está falando?
Existem crianças, existem jovens, né? Ou até mesmo os adultos, enfim. Não, aqui não entra adulto não, desculpa. É crianças, adolescentes, até jovens, tá? Até os 18, vai, digamos assim. Existe aqueles que vão cometer, infelizmente, algum ato infracional. Então, um exemplo. Um aluno da escola botou fogo na lata de lixo da escola. Um aluno pichou o muro da escola. É um ato considerado um ato infracional. Ele infringiu a lei, infringiu alguma coisa. É algo que o conselho tutelar entra na parada, porém é o juiz que determina não é punição, a gente nem pode fazer punição, é medida educativa, vai, tá? Uma medida. Então é o juiz que vai determinar, olha, vai pintar de novo a escola, vai ter que doar cestas básicas, 6 meses de cesta básica, ou vai ter que pintar a escola, vai ter que comprar uma nova, sei lá. É o juiz que vai determinar, porque é um ato infracional que dá para resolver ali. Mas existem atos infracionais que são graves, como por exemplo, matou, roubou, estuprou, aí é um ato mais grave, né? Essas pessoas não podem ser divulgadas fotos, os infratores que eu digo, não pode ser divulgado foto, nome. Isso que eu estou falando já está lá no ECA, tá? É que como tá aqui eu estou relembrando o assunto. Isso daí eu já expliquei também. Então, essas pessoas, elas estão protegidas de alguma forma, elas aprontaram, mas não pode ser divulgado o nome, colocado a foto dela, tal, por quê? É uma criança, é um adolescente, né? Então, não pode, tá? E se eles forem presos, nem presos entre aspas, eles não podem ser presos, cadeia. Eles têm que serem apreendidos. A gente não fala presos, né? A gente fala apreendidos. Aí vai para uma fundação casa. Tudo bem? Então, nesse sentido. Mas todo mundo tem direito à ampla defesa, então, mesmo tendo aprontado todas, eles vão ter direito a um advogado habilitado, um profissional para defendê-los num processo aí, né? Seja ele qual for. Tudo bem? É um direito, né? Vamos entrar nesse mérito, senão... Vamos lá. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, palavra-chave. Já está lá no próprio... Tudo que está aqui, gente, está lá no ECA. A primeira parte está na LDB, a segunda parte está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pessoa em desenvolvimento. Quando fala princípio de brevidade, é no sentido assim, ó. Qual é o máximo que o infrator pode ficar apreendido na Fundação Casa, por exemplo? Tá? É nesse sentido. Então, brevidade. Ou seja, ele vai para lá, mas tem que ser breve. Ele não pode ficar a vida inteira lá, né? Nesse sentido. Quando a aplicação de qualquer medida privativa da liberdade, tá? Então, assim, o juiz que vai determinar essa brevidade, quanto tempo que ele vai ficar lá na Fundação Casa. Enfim. Estímulo do poder público através da assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança, adolescente órfão ou abandonado, tá? Então, quando a criança é tirada dos pais biológicos aí e é dada para uma família adotiva, né? Tudo tem um porquê e quem determina é juiz, não é conselho tutelar, é o juiz que vai determinar. Se perde a guarda, se for uma coisa grave, com certeza perde a guarda da criança. Em nenhum momento se perde a guarda da criança se for por questões de carência, se for pela falta de alimentos, né? Falta de dinheiro, isso não perde guarda de criança nenhuma, adolescente nenhum, né? Agora, bateu, espancou,
abusou, aí perde guarda de criança, o juiz determina, né? Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, adolescente e jovem, dependente de entorpecentes e drogas afins. Então, assim, a Constituição determina que essas pessoas devem ser atendidas, né? Então, essas pessoas são encaminhadas para o CRAS, para o CAPS, né? Tem outros nomes aí, são órgãos do governo onde essas pessoas são encaminhadas. Então, o Conselho Tutelar faz um levantamento e vai encaminhando, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem criança que já faz uso de droga, né? Então, o governo... o que a Constituição está falando? Olha, existe. Cabe cada setor fazer o seu papel, encaminhar essas pessoas, tá? A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. ECA. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte do estrangeiro. Quando a gente fala de adoção, gente, primeiro, quando a família, que o juiz determina que a família perdeu a guarda de uma criança, de um adolescente, é por casos graves, e eles vão verificar se tem alguém no seio familiar que possa ficar com a criança, que seja pessoas da própria família, uma tia, uma prima, um avô, avó. Primeiro eles vão fazer essa análise. Quando, em último caso, quando não tem ninguém, aí sim vai para uma família realmente adotiva que a pessoa não conhece, tá? E se for um estrangeiro que queira fazer a adoção, vai ser feito todo o levantamento aí, tanto brasileiros, né, quanto estrangeiros. Os filhos, ávidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações. Proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, ou seja, filho é filho em qualquer situação. Filho dentro do casamento, filho fora do casamento, não importa. A lei é bem clara. Os filhos daquele casamento ou fora do casamento têm os mesmos direitos na lei, tá? E assim como filhos adotivos. Eu tenho os filhos biológicos, tenho meus filhos adotivos, os mesmos direitos, a mesma coisa, tá? Na Constituição é a mesma coisa. Atendimento dos direitos da criança e do adolescente, consideração, disposto, né? Então, tudo que os direitos deles. A lei estabelecerá o estatuto, além do ECA, que tudo isso daqui já está no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Além disso, nós temos o Estatuto da Juventude, que é diferente do ECA, tá? Juventude, no caso, eles passaram dos 18, digamos assim. Por quê? O ECA é mais focado para criança e adolescente, ou seja, até os 18. Aí, dos 18 até os 24, ou até os 29, mais ou menos, é considerado jovem. E daí tem o Estatuto da Juventude, tá? Para os direitos dos jovens. No 2, fala do Plano Nacional da Juventude. Não pedem para vocês estudarem esse Plano Nacional de Juventude, mas ele também é como se fosse um PNE, só que para a juventude, que tem a duração decenal também, tá bom? Mas não pedem para ser lido, não pede nada disso. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. O que é penalmente inimputáveis? Que eles não são presos. É isso, tá? Eles vão responder o processo, porém numa fundação casa e não numa prisão. Que, entre aspas, eu não sei nem o que é pior, né? Desculpa o comentário, mas, né? Enfim, tá? Dependendo de como é feito lá, eles saem até piores, né? Essa é a verdade. Enfim, a lei está dizendo que eles não vão presos. Eles vão para uma fundação casa, tá? Porque são menores de 18 anos. Agora, se eles fossem maiores de 18, aí sim seria o que a lei determina prisão. E aqui é o que determina na legislação especial, porque eles são menores. Artigo 219. Os pais, vai vendo isso daí, já caiu em prova de concurso, ó. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.
E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. Muito interessante esse artigo, deveria mostrar para muita gente aí, né? Então, os pais têm o dever assistir, criar, educar os filhos menores. E os filhos maiores que já estão criados, já passaram por tudo isso, faz troca de posição. Tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Muito interessante esse trecho aí. E finalizando aí, artigo 230. A família, a sociedade, o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, ok? Então, até aí, no artigo 230, é referente família como um todo, no geral. Vai entrar jovens, vai entrar idosos, geral. 205 a 214 é só educação. E aqui é família no geral, ok? Essas duas partes aí, tanto Prefeitura de São Paulo quanto Osasco. Ok, eu vou abrir para vocês comentarem, ok? Aí, essa parte eu nem vou misturar com as outras. Essa primeira parte aí,